Estamos na Holanda em um congresso sobre medicina e espiritualidade com a doutora Marlene Nobre. E ela acabou de apresentar uma palestra sobre depressão, obsessão, causas e tratamento. Foi maravilhosa a palestra. E ela é presidente da Associação Médico Espírita do Brasil Internacional e é uma autoridade dentro do movimento médico espírita, o que para mim é uma sorte, porque eu estou cheia de perguntas para fazer para ela. Ela que sabe tudo, como a depressão se origina e como tratar dentro do conceito médico espiritual. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que eu sou uma estudiosa muito simples e que tenho poucos conhecimentos, mas dentro daquilo que consegui amealhar, vou procurar responder a você. Quantos anos na militância espírita, doutora Marlene? Desde que nasci, praticamente. Mas, realmente, a doutrina faz parte da nossa vida e com os assuntos médicos ampliam bastante a nossa busca por entender o universo, a nós mesmos, né? E principalmente acertar o passo na encarnação. Bem, vamos diretamente à resposta. Okay. A ciência ainda não sabe exatamente as causas, a etiologia da depressão. Então existem muitos fatores que são considerados, né? Os fatores, por exemplo, genéticos, que aparecem em 70% da depressão quando está nos casos de bipolaridade, de 40% quando está no unipolar, e também as causas familiares, exatamente pelo problema genético. Mas conhecermos mesmo profundamente a depressão, ainda não conhecemos do ponto de vista da psiquiatria e da psicologia. Mas o que ajuda muito no entendimento é o fator espiritual. Porque se existem fatores genéticos, se existem fatores orgânicos, se existem fatores diversos, nós consideramos no paradigma médico espírita que a depressão está ligada à questão também de fatores espirituais e que esses são importantes. Muito interessante, porque muitas pessoas dentro do meio espírita desconhecem esses fatos, né? E Chico Xavier coloca como sendo um dos fatores assim essenciais no estudo da depressão, o complexo de culpa. E esse complexo de culpa está ligado a ações de existências passadas ou ações nessa vida mesma. Ok. A gente chama isso de doenças psicossomáticas? Elas seriam... Bom, a depressão é um transtorno neurótico, né? E é um transtorno que ocorre no campo das doenças da alma, das doenças psíquicas, né? Mas as doenças psicossomáticas, elas são em grande número e dizem respeito a reações que a alma tem frente aos inúmeros fatores que a pressionam no dia a dia da existência corpórea. E o que a doutora tem a dizer sobre a influência dos pensamentos na nossa saúde física? Eles são essenciais, né? São essenciais. Porque o pensamento, ele é a secreção do espírito. Ele, na verdade, é a secreção do corpo mental, que é um dos envoltórios do espírito. Porque é preciso que a gente lembre que na constituição do ser humano nós temos espírito, corpos sutis e corpo orgânico, corpo físico. Dentro dos corpos sutis nós temos corpo mental e temos o perispírito.
o corpo mental é responsável pelos pensamentos. E pelos pensamentos nós estamos ligados, né, a milhões de almas, porque estamos conectados a uma rede. Os pensamentos nos conectam a uma rede. Eles formam um emaranhado, um emaranhado quântico. E de acordo com o tipo de pensamento que nós emitimos, nós granjeamos as companhias, tanto espirituais quanto as companhias dos encarnados mesmo. Então a doutora afirma que a autocura é possível. Autocura, tudo é autocura, tudo. O médico não cura. Sim. Quem se cura é o espírito, é o encarnado, é o doente. Por quê? E isso é muito fácil de ver, porque às vezes um antibiótico que prescrito para um paciente serve muito bem, mas para outros não é a mesma coisa. Então cada um de nós aproveita o remédio segundo suas possibilidades. Então o que nós aprendemos com André Luiz, que tudo é autocura, tudo, né? Se nós não quisermos, nós não nos curamos. Ok. Lembrando que André Luiz é autor espiritual de uma coleção dos livros recebida por Chico Xavier, que vai de Nosso Lar até Mecanismos da Mediunidade, formando 14 obras extraordinárias e mais outras que ele escreveu sobre assuntos religiosos e morais. Então, a doutora diria que uma pessoa com fé tem mais predisposição a se curar. Sem dúvida nenhuma, porque o que André Luiz preconiza é que haja o encorajamento do paciente para a cura, para a saúde. O médico tem que ser um vetor que leve o paciente a isso, ao encorajamento, à saúde, ao encorajamento à cura. Então, o efeito placebo, ele... O efeito placebo é naturalmente intrínseco do paciente e de cada criatura humana, porque nós somos automaticamente impulsionados para a cura, né? E é esta fé que é potencial em nós e que pode ser aumentada. Sim. Então, a doutora diria que nós temos uma partícula Deus dentro de nós e que isso nos impulsiona para a cura, uma cura. Porque naturalmente nós fomos criados para sermos felizes na eternidade, né? E existe em nós algo que nos dirige a um ser supremo. O próprio Deus está inscrito no nosso cérebro. Isso é conclusão de pesquisa recente, né? Então, se Deus está inscrito no nosso cérebro e se nós somos reconhecidamente filhos desse ser supremo, naturalmente nós somos levados a acreditar que chegaremos ao Pai. E a fé é uma predisposição nata de cada criatura humana, mas podemos desenvolver ou para menos ou para mais, de acordo com a nossa vontade, né? Se nós colocamos essa vontade em funcionamento. E a doutora poderia contar algum caso de autocura que tenha presenciado na sua caminhada na medicina? Olha, no nosso próprio Grupo Espírita Caiba Schutel, nós temos tido sessões de passes normais, passes que são levados a auxiliar a população em vários dias da semana. E nós temos observado ali que alguns companheiros ou companheiras nossos estavam com operações marcadas a serem feitas com diagnóstico de tumor
e que ao chegarem para passarem pela cirurgia, o médico constatou a ausência do tumor. Esses casos estão ali. Outros que nós temos são na área, por exemplo, da obsessão, que poderiam ser considerados como transtornos psicóticos, mas que não são. E depois de tratados, eles mesmos são levados a uma tarefa de assistência social, uma tarefa mediúnica importante para auxiliar o resto da população. De modo que, ao longo da minha vida, tenho visto muita coisa que favorece... Mas alguma coisa marcante? Sim, por exemplo, um câncer que estava generalizado, né, e que levou a paciente, em sua fé, levou a exterminar esse tumor e inclusive as metástases desapareceram. De modo que, para nós, essas coisas são absolutamente normais. Né? Então, a doutora... Não existe um milagre, né? Não existe um milagre. Não, milagre não existe. O que ocorre é uma cura que poderia ser considerada como milagre, mas que não é, que está dentro das leis da natureza. Né? Então, os parasitas, os fungos, eles são uma criação nossa? Não, eles existem de fato, né? Okay. Tanto da vida... Digo, dentro do nosso organismo. Muitos estão ali, inclusive, para nos ajudar na digestão, né? E para trabalhar conosco, né? Na engenharia orgânica normal. Mas eles se tornam perniciosos ou existem parasitas que vêm de fora e podem se assestar no nosso corpo orgânico, dependendo do terreno, dependendo do que nós trabalhamos interiormente, né, e da forma como vivemos. Isso está bem explicado por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Né? Então, qual seria a postura para encontrar a verdadeira saúde? Tanto espiritual quanto física. Então, Emmanuel tem uma definição muito boa, que a gente gosta muito, que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, a saúde aqui, ainda por muito tempo, vai ser algo bastante desastroso, porque a evolução humana ainda está muito a desejar. Né? Nós ainda não temos evolução suficiente. Enquanto a alma não se depurar, dificilmente nós teremos uma saúde perfeita. Então, à medida que o tempo passa, as doenças vão chegando, mas essas doenças são estações de cura. Por exemplo, o nosso perispírito, ele carrega em si todas as deformidades e desequilíbrios que nós andamos tendo ao longo de milênios de existência. E quando nós nos encontramos no vaso físico, no corpo físico, a tendência do perispírito é jogar para fora as questões negativas que ele tem. Então, o corpo funciona como um filtro, né, a senhora poderia... das imperfeições. Sim. A senhora poderia dar uma pequena explicação rápida do que é o perispírito para as pessoas que não sabem? Então, na constituição do ser humano, a qual já me referi, nós temos os corpos sutis. Entre os corpos sutis, nós temos o corpo mental e o perispírito, ou o corpo espiritual. E no corpo espiritual, nós temos, né, assim como se fosse uma cebola, são túnicas, né, dentro do próprio perispírito, que é o corpo causal e o corpo vital. E nós armazenamos no corpo causal todos os males que fizemos aos outros em vidas passadas. E ele fica armazenado no perispírito. Quando a gente renasce, é o corpo causal que impregna o genoma, ou aquilo que nós teremos como sendo os nossos genes, os genes das nossas células. Inclusive com a quantidade de genes, por exemplo, oncogenes, genes que poderão levar
a carcinomatose, ao câncer, etc. E há genes para tudo, né? Nós vamos editar determinados genes de conformidade com os pensamentos que temos, com as ações que temos e com os dramas que trazemos do passado. De modo que é o corpo causal que impregna o genoma. Sim. Né? E o perispírito, ele é reconhecido pela ciência já? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Okay. Não temos tecnologia suficiente para trazê-lo à baila, para colocá-lo em evidência. Mas acredito que já deve estar reencarnado alguém que vai nos trazer essa tecnologia. A última pergunta. Nós sabemos que a doutora teve uma estreita relação de amizade, de trabalho e amizade com Chico. E nós sabemos também que durante a vida dele, ele lutou muito com problemas de saúde. Qual era a conduta física e espiritual de Chico para a superação dos problemas físicos dele? Primeiramente, eu gostaria de lembrar que ele viveu 92 anos. Muitas pessoas ficam bastante impressionadas com o número de doenças que ele teve. No entanto, para ele era normal. Por quê? Primeiramente, durante a infância, ele teve os garfos dependurados na barriga, quando ele tinha a idade de 5, 6, 7 anos. E o que aconteceu é que essa parede abdominal ficou absolutamente devassada. E ele teve que ser operado de hérnia estrangulada, justamente por causa dessa sevícia que ele sofreu no corpo quando era pequenino. Depois ele teve um problema do olho, mais tarde, né, com 21 anos, e a partir daí esse olho não mais respondia, ele ficou cego do olho esquerdo, mas todas as doenças que ele sofreu, ele superou com distinção, na minha opinião. Por quê? Porque ao completar quase 50 anos de mediunidade, ele teve angina pectoris, né? E teve um problema grave do coração. No entanto, eu acompanhei de perto essa questão dele. E de 1977 até 2002, quando ele desencarnou, ele não parou de trabalhar. Ele teve, assim, períodos em que ele teve que ficar afastado, né, naturalmente, até se recuperar, mas ele teve a vida dele como psicógrafo, né, só foi diminuindo de ritmo com 80 anos. Né? Então, primeiramente, ele superou dores, ele superou todas as dificuldades com paciência cristã no mais alto grau. Né? E outra coisa, né? O que é de admirar é que, com todos esses problemas orgânicos, ele chegasse finalmente a viver tanto tempo. Não tenho conhecimento de pessoas que tenham sofrido tanto e que vivessem tão longo tempo, o que significa que ele superou a própria doença. Ele sentia gratidão por essas doenças? Me disse muitas vezes que ele teria vergonha de não sofrer vendo tanta gente sofrendo e conversando com essas pessoas na vida diária. Puxa vida, é um exemplo. Fiquei com muita vergonha agora. Então eu acho que ele quis mesmo sempre superar as doenças como demonstração de que se era difícil para outras pessoas, para ele também era, mas que ele superava através da fé. Da fé. Né? Então é isso que a gente precisa, né? De fé. A fé está acima de tudo. Acima de tudo, da doença, do corpo. Exato. Né? E algumas considerações finais para a gente encerrar. Eu estou muito feliz de ter podido estar com os companheiros aqui da Holanda. É sempre um prazer. E pedir a Deus que abençoe a nossa jornada
E essa tentativa nossa de trocar ideias com irmãos nossos que estão na mesma área da saúde, quer sejam enfermeiros, médicos ou psicólogos, mas que queiram introduzir esse elemento, esse fator tão importante que é a espiritualidade. Então, nós estamos muito felizes com essa oportunidade aqui da Holanda e esperamos que ela se repita de outras vezes. Espero que sim, muitas e muitas vezes. Muito obrigada, a senhora é um amor. Obrigada. Adorei te conhecer e foi uma oportunidade imensa, assim. Eu acho que estava no roteiro mesmo disso acontecer. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Nathalie, ó, seu querido Thomas. companheiro, ao Thomas. E o meu abraço especial de muita fraternidade a todos os que estão nos vendo e ouvindo. Muito obrigada.